Muito bem, meus caros, muito bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a relação que precisa existir entre escrita, autenticidade e liberdade pessoal. E eu vou fazer isso trazendo para minha reflexão dois nomes inesperados. O primeiro é o filósofo e imperador romano Marco Aurélio. E o segundo é o Somerset Maugham, um dos mais populares escritores do século XX. Embora eles estejam separados por séculos e contextos completamente diferentes, os dois oferecem insights poderosos sobre como o escritor deve lidar com as pressões externas e também expressar a sua singularidade. Bom, o Marco Aurélio, no seu famoso livro Meditações, ele reflete profundamente sobre o desapego das opiniões alheias, e a coragem de viver de acordo com os nossos próprios valores. Esse desapego, que ele inclusive cultivava como um exercício filosófico e existencial, ele também pode ser entendido como um convite à autenticidade. Por outro lado, o Somerset Maugham, entre outras inúmeras características, ele explora o poder da escrita como uma forma de transformar as emoções e superar os desafios pessoais. E, juntos, eles nos ajudam a entender como é que a escrita pode ser uma ferramenta útil para nós nos libertarmos das amarras sociais e, dessa forma, encontrarmos a nossa própria voz. Bom, antes de mais nada, eu quero destacar um ponto aí importante. Eu não estou aqui para simplesmente fazer uma comparação entre esses dois escritores, digamos, de uma maneira genérica. Não, o meu objetivo é explorar um aspecto específico que conecta essas duas inteligências, as ideias de autenticidade e de superação pessoal como elementos centrais, tanto da vida quanto da própria escrita. E eu vou mostrar como é que nós podemos aprender com esses dois grandes homens a resistir à pressão social e demonstrar os mais diferentes aspectos do nosso eu por meio das palavras, usando as palavras. Então, eu vou usar o Marco Aurélio e o Somerset Maugham para discutir o valor da escrita como uma prática de autoconhecimento e também de resistência a qualquer tipo de uniformidade. Então, nós vamos mergulhar na essência dessas ideias e entender como a escrita nos ajuda a afirmar quem nós somos, mesmo em meio aí ao julgamento inevitável dos outros. Então, vamos começar com Marco Aurélio e a sua abordagem filosófica do desapego em relação à opinião alheia. Bom, o Marco Aurélio, como vocês certamente sabem, foi um dos mais proeminentes representantes do estoicismo. E na sua obra Meditações, ele registrou aí reflexões que serviam para ele como exercícios de introspecção, muitas vezes enfatizando o desapego em relação à opinião dos outros. E esse desapego não era só, digamos que uma prática filosófica, não. Era um posicionamento de vida
que ele reiterava, que ele repetia como essencial para viver de forma autêntica. Então, em um dos trechos aí mais citados das suas meditações, lá no livro 12, né, ele diz assim: amamo-nos mais a nós do que aos outros, mas preocupamo-nos mais com a opinião deles, dos outros, do que com a nossa. Então, é um paradoxo, não é? E esse paradoxo, que continua extremamente atual, ele reflete o dilema constante de quem, por meio da escrita, tenta expressar as suas ideias, os seus sentimentos, mas se vê pressionado pelo medo do julgamento externo e acaba cedendo a essas pressões, né, e não consegue escrever nunca de forma sincera. Bom, mas é claro que você pode virar para mim e dizer assim: ah, professor, essa sinceridade era fácil para ele, que era um imperador romano. Ou seja, ele tinha um imenso poder político e militar, né, e era temido por todos. Então era fácil para ele ser autêntico. Bom, mas acontece que o Marco Aurélio nos ensina, aquilo que ele nos ensina vai muito além da sua posição de autoridade, né? Ele nos convida a viver com coragem, priorizando os nossos próprios valores acima, muito acima das expectativas dos outros, né? E isso, bom, isso é algo que qualquer um pode praticar, né, independentemente do contexto em que essa pessoa vive, né? Quer dizer, esse desapego do julgamento alheio, bom, ele é particularmente relevante, né, para quem escreve. Por quê? Porque colocar palavras no papel exige, como eu sempre digo, coragem. E exige coragem por quê? Porque nós, ao fazer isso, nós estamos nos expondo, e isso nos torna, de alguma forma, vulneráveis. Mas quando nós conseguimos superar o medo da crítica, bom, a escrita se transforma em um ato de liberdade, né? Se transforma numa maneira de resistir à pressão, a todo tipo de pressão, né? Principalmente aquelas pressões que surgem para nos tornar uniformes, obedientes, silenciosos, né, como a sociedade sempre exige de nós. Bom, e no mundo atual, né, com as redes sociais, com um monte de patrulhas ideológicas aí de todos os lados, à direita e à esquerda, esse medo de julgamento se intensifica cada vez mais. Mas o Marco Aurélio vem e nos oferece uma solução prática: voltar a nossa atenção para o que está sob o nosso controle. E o que é que está sob o nosso controle? As nossas próprias ideias, é claro, os nossos próprios pensamentos. Então, escrever dessa maneira se transforma, né, num exercício de respeito pela nossa consciência, né, de respeito da nossa própria voz, e também de um remédio muito eficaz para a gente se libertar de qualquer tipo de conformidade. Bom, mas agora vamos ver um pouquinho o lado do Somerset Maugham, né? Quer dizer, um escritor aí conhecido por seus dois grandes romances, né? O Fio da Navalha e o Servidão Humana, né? Além, é claro, de vários outros textos, incluindo contos aí e novelas que são excelentes. Bom, a gente encontra nele, né, uma perspectiva complementar à perspectiva do Marco Aurélio, mas que se refere especificamente ao poder da escrita. Em uma das suas obras, né, o romance chamado O Destino de um Homem, o Somerset apresenta a escrita como uma ferramenta de transformação emocional e existencial. Ele diz que o escritor, né,
sempre que ele tiver alguma coisa no espírito, né, seja uma reflexão torturante, seja a dor pela morte de um amigo, né, ou o amor não correspondido, né, ou o orgulho ferido, né, até mesmo o ressentimento pela falsidade de alguém que deveria ser grato, mas não é, né, ou qualquer outra dificuldade, né, qualquer outra, né, ou qualquer emoção, ou qualquer ideia que seja obsessiva. Basta esse escritor fazer o quê? Basta ele transformar essa emoção ou essa ideia num texto. Basta ele usar essa ideia ou essa emoção como assunto de uma história, ou de um ensaio, ou de uma crônica, ou de uma página de diário, né? E o que vai acontecer? Bom, o escritor imediatamente vai superar essa emoção ou essa ideia obsessiva. E talvez chegue mesmo a esquecer tudo isso, né? E é exatamente esse poder que transforma o escritor, segundo o que diz o Somerset Maugham, no único homem realmente livre. Então vejam que o Somerset ele trata de uma questão muito profunda. Por quê? Porque ao transformar as suas experiências em texto, o escritor ele não está apenas, digamos aí, externalizando as suas emoções. Não. Mas ele também está organizando, ele também está atribuindo significado a todas essas emoções. Então, na verdade, o Somerset está propondo ao escritor que ele experimente constantemente um tipo aí do que a gente poderia chamar de processo alquímico, né? Em que as emoções pesadas e confusas são transmutadas em algo significativo e em algo que pode até mesmo ser belo, né? E esse processo ele não é só que ele só liberta o escritor do peso das emoções, não, mas ele também cria algo que pode impactar a vida das outras pessoas. Então percebam que o ato de escrever ele vai além de uma simples catarse, né? De uma simples, digamos aí, purificação do escritor. Não. Mas o ato de escrever também é uma forma de autoconhecimento. Quando a gente se permite explorar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, por meio das palavras, bom, aí então nós encontramos clareza. E mais, quer dizer, a escrita ela nos ajuda a afirmar a nossa existência, a afirmar o nosso verdadeiro eu. Quer dizer, e também não importa se a gente publica ou não, o ato de escrever já é por si só uma afirmação de quem nós verdadeiramente somos. E o Somerset aponta algo crucial. A escrita ela não precisa ser feita e não deve ser feita com o objetivo de agradar os outros. Quando a gente se liberta da necessidade de validação externa, bom, a escrita se transforma em um ato de respeito, de reverência por nós mesmos. É uma maneira de ordenar os nossos pensamentos, de compreender novas ideias e também de cultivar a nossa liberdade interior. Quer dizer, essa abordagem do Somerset, ela dialoga com aquilo que o Marco Aurélio sugere nas suas meditações. A liberdade interior, ela é o antídoto contra a volatilidade da opinião alheia. Por quê? Porque a opinião dos outros é efêmera e também está completamente fora do nosso controle. Então, diante disso, a escrita, ela tem que ir no caminho exatamente contrário e nos oferecer algo permanente. E o que ela nos oferece?
um vínculo com quem nós somos. E um vínculo também com aqueles que em algum momento podem ler as nossas palavras. Então vejam que tanto Marco Aurélio quanto o romancista Somerset Maugham, eles nos ensinam que a escrita é mais do que uma prática criativa. Não, a escrita é uma forma de resistência à pressão social. É uma reafirmação da nossa existência, do nosso ser. Quando nós colocamos palavras no papel, nós estamos, antes de tudo, criando um espaço para nós sermos autênticos, verdadeiros. Marco Aurélio nos lembra que, assim, o julgamento dos outros, o julgamento alheio, bom, ele é inevitável. As pessoas vão julgar sempre, né? Vão julgar você se você escrever ou se você não escrever. Agora, o que está sob o nosso controle, o que é? É o valor que nós atribuímos à nossa própria voz. Então, quando nós escrevemos de forma fiel àquilo que nós pensamos, que nós sentimos, nós estamos escolhendo dar mais importância à nossa opinião do que à opinião dos outros. E ponto final. E vejam, sem nenhuma dúvida, isso é uma forma de liberdade. Agora, quanto ao que o Somerset Maugham diz, quer dizer, ele vai além. E usando a sua experiência como ficcionista, né, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que a escrita é também uma ferramenta para transformar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas em algo que seja significativo. Quando a gente expressa o que está dentro de nós, né, a gente não é que a gente se liberta apenas dos pesos das nossas emoções. Não, mas nós também estamos criando algo que pode ressoar na vida das outras pessoas. E isso revela, sem dúvida, um aspecto muito importante da escrita. Porque quando nós compartilhamos as nossas experiências, nós estamos ajudando outras pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas, né, lá com os seus dilemas, com os seus sofrimentos. Não, todas elas fazem parte da humanidade, como nós. Então a beleza da escrita reside exatamente nessa dualidade. Ela é, ao mesmo tempo, um ato de conhecimento e um ato de conexão com as outras pessoas. E quando nós escrevemos para nós mesmos, bom, nós encontramos clareza e encontramos liberdade interior. E quando a gente compartilha aquilo que a gente escreve, bom, nós oferecemos ao mundo um reflexo sincero da nossa consciência, né? E desafiamos a uniformidade e a mediocridade que a sociedade sempre quer nos impor. Né? Então, assim, não esqueçam, né? Não esqueçam. Escrever é mais do que colocar palavras no papel, né? Mas é um ato de coragem, é uma forma de autossuperação e, acima de tudo, é uma maneira de reafirmar quem nós somos. Quando você escreve, você está resistindo à pressão para ser igual aos outros ou para se submeter a tudo o que as panelinhas literárias e políticas, ideológicas, a tudo que essas panelinhas pensam. Não importa se as suas palavras vão ser lidas hoje ou no futuro. O que importa é que elas são um testemunho da sua existência, um testemunho da sua liberdade, um testemunho da sua forma de pensar. É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.